Fala, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa catequese sobre o terceiro tipo de oração, quarto tipo, perdão. Já tratamos dos três primeiros tipos, oração de bendição, oração de adoração, oração de súplica. Estamos agora na oração de intercessão. E o fundante, por assim dizer, da oração de intercessão é a oração de Jesus, o intercessor. É Cristo o intercessor, aquele que intercede por nós junto do Pai, na condição de homem, na condição de Deus encarnado, morto, ressuscitado e gloriosamente elevado ao céu, onde se assentou à direita do Pai. A importantíssima passagem da 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, não podia deixar, nesse sentido, de ser abordada e explicada. Vamos ao texto, famosíssimo, muito conhecido. Porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeiro, um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A segunda pessoa de Deus, o Filho, que é um só Deus com o Pai, intercede junto do Pai. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Então você tem dois polos, a divindade de um lado e a humanidade do outro lado. O único que faz a mediação entre a humanidade e a divindade é o mediador. Mediador, o que está no meio, aquele que media. Mediar significa fazer a ponte, é o elo de união entre as duas partes. E Cristo é o elo de união do Pai com os homens, porque Ele é o Filho eterno do Pai que se encarnou. Jesus Cristo, homem. E Jesus Cristo é o mediador dos homens diante de Deus, porque é o Verbo que se fez carne, que morreu e ressuscitou, e se assentou à direita do Pai, e vive a interceder por nós, na condição de homem-Deus, na condição de Verbo encarnado, mas Verbo encarnado, morto e ressuscitado. Portanto, é o mediador glorioso, é o mediador divino, é o mediador que, constantemente, por ter se colocado à direita do Pai, diz o apóstolo Paulo, por isso Deus o elevou e o colocou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente todo joelho no céu, na terra e nos abismos, e toda língua confesse para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Não há, portanto, outro mediador. Bem diferente é a questão de se nós podemos interceder junto aos outros, uns pelos outros, não junto ao Pai. Ninguém pode fazer a mediação entre o Pai e os homens, senão Jesus. Mas Jesus quis que nós fôssemos mediadores uns dos outros junto a Ele. Filho de Davi, tem piedade de mim. Pedir por si. Minha filha está morrendo. Vem em socorro dela. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dize uma palavra e o meu servo será salvo. Filho, eles não têm mais vinho, disse a Santíssima Virgem. Exemplos abundantes de intercessão de determinadas pessoas diante de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Mas disso nós trataremos depois. Por ora, a mediação de Cristo. Único mediador, Jesus Cristo, o homem, único mediador entre Deus e os homens. Por isso, é legítimo interceder.